cidades às custas de invasão do hábitat natural do mosquito. Não é o mosquito que está nos invadindo, nós que estamos invadindo o local onde os mosquitos habitam. Os mosquitos habitam a zona silvestre, floresta, e as cidades estão crescendo às custas de invasão desse território. Então, eu creio que o tipo de situação urbana que nós estamos vivendo era absolutamente esperado que acontecesse o que aconteceu com a introdução e disseminação de Zika, chikungunya, os grandes, enormes epidemias de dengue e com a febre amarela, que eu ressalto. Nós estamos no preâmbulo de uma situação que tem tudo para realmente se agravar se nós não conseguimos vacinar a população, que felizmente dessas 4 vacinas, aquela que tem uma vacina eficaz, das 4 doenças mencionadas, é a febre amarela e, portanto, é prevenível por vacinação. Então, quando nós quisermos discutir prevenção de febre amarela, é obrigatório que nós discutamos modelo de urbanização. Porque senão, existem esses 4 arbovírus já circulando, mas se nós formos ver, existem 87 na fila. Há 4, 5 anos atrás que eu ouvia falar de Zika. Para nós era um termo que denominava uma outra condição, não um vírus. E se nós não pensarmos em reestruturar o modelo de urbanização, priorizando áreas verdes na nossa cidade, eu atualmente estou num grande empenho em lutar para a preservação, por exemplo, do Parque Augusta, aqui em São Paulo, que seria uma área verde muito grande no meio da cidade de São Paulo, que nós não precisamos mais prédios em São Paulo, nós precisamos de áreas verdes. Nós temos que ver a impermeabilização das cidades, porque as nossas cidades estão cada vez mais impermeabilizadas. E nós temos que ver o que nós estamos fazendo também com a periferia da nossa cidade. A periferia da nossa cidade é muito difícil a delimitação entre o que é urbano e o que é silvestre. Aí na zona leste de São Paulo, extremo sul, eu não consigo distinguir o que é zona urbana. Que acabam se misturando. Eu queria voltar para falar com um pouquinho mais de profundidade sobre isso, mas eu queria ouvir a sua opinião também, doutor Renato. O que a gente vem observando no caso da febre amarela, na sua opinião, também é uma crônica de uma tragédia anunciada, como disse o doutor Arthur? Olha, antes de tudo, boa tarde. A gente conhece, já acompanha, não só o poder público, o serviço de saúde, mas a academia, né? Talvez a febre amarela seja das doenças vetoriais, desde o início do século XX, aquela que recebeu mais atenção e talvez esteja na base até de uma fundação do pensamento e do conhecimento do sanitarismo brasileiro, né? Os grandes sanitaristas que a gente conhece se envolveram diretamente no combate à febre amarela, em uma outra situação, evidentemente, né? Uma situação de uma transmissão urbana. O que se seguiu dali em diante com uma transmissão silvestre, até 2015, 2016, o que a gente observava era um padrão que aparentemente se repetia de maneira cíclica ao longo de alguns anos. Uma área que a gente entendia como uma região endêmica, a região amazônica, e uma expansão da circulação do vírus de tempos em tempos, alcançando inclusive regiões que a gente observa a transmissão agora, né? Já teve em outros períodos a transmissão no sudeste e no sul do país, né? Então, esse movimento de expansão é algo que já se conhecia e se previa. O que não se previa e que em 2014 ninguém poderia afirmar, e por isso que talvez considerar como uma crônica de uma morte anunciada não seja, acho que a visão mais correta, porque eu acho que tem elementos novos nessas transmissões que a gente ainda vai demandar um tempo para entender. O que não se sabia, o que não se previa,
era a força de transmissão que foi demonstrada em 2016, 2017 e agora em 2017, 2018. De fato, o número de casos que você cita aí é um número extremamente importante, né? É a maior transmissão de febre amarela silvestre que já se registrou no país e no mundo, na verdade. E por isso mesmo, dada essa complexidade, essa força de transmissão que não se viu em outros momentos, né, em que os surtos, embora atingissem inclusive áreas sem recomendação de vacina anterior, não alcançavam essa magnitude, então acho que a gente não vai encontrar uma explicação unicausal. Eu acho que tem aí uma série de elementos, a questão que o Dr. Timmerman coloca, da ocupação do espaço urbano, dessa desordenação, de você não conseguir separar exatamente o que é um ambiente estritamente silvestre, um ambiente urbano, a busca das pessoas, até pela aproximação dessas áreas de preservação de mata, tudo isso eu acho que interfere também. Mas eu acho que tem fatores climáticos, fatores ambientais, que deram com as condições ideais para o vírus estar disponível de uma maneira extremamente intensa. Obrigatoriamente você tem que ter uma densidade vetorial muito grande, porque tudo que a gente conhece até hoje não tem nada que indique o contrário. Os vetores envolvidos na transmissão são os vetores silvestres, do gênero Hemagogos, Sabetes, né? E essa densidade vetorial precisa ser muito intensa para possibilitar... Para entender melhor o que é a densidade vetorial. Densidade vetorial é a quantidade de mosquitos presentes, num ambiente aptos a transmitir. Né? Então, é preciso que isso esteja numa quantidade muito grande, associando todas essas coisas e, claro, população suscetível. Mas tem que ter gente suscetível para acontecer essa transmissão. Então, acho que esse casamento aí que possibilita esse número grande. Agora, os fatores que determinaram essa densidade vetorial intensa, né, as condições ambientais que colocaram o vírus disponível nessas regiões. Você pega transmissão intensa, inclusive em biomas diferentes, né? Você alcançou em 2016, 2017, não exatamente a região da Mata Atlântica que foi alcançada agora. Então você tem essa série de componentes que se não explicam de imediato, sem dúvida nenhuma estão envolvidas na transmissão, justificam esse número de casos grande. Dr. Halcyon, por favor, eu queria a sua opinião. Eu acho que é uma somatória de tudo que foi falado frente até um não conhecimento atual do vírus, né? A gente estudava a febre amarela como uma doença do passado ou uma doença de regiões do norte, tá? Do Brasil ainda, de áreas com muitas florestas, onde a gente com pouca assistência médica, com pouca ação de vacina, né? Cobertura vacinal. E a gente viu primeiro uma mudança do vírus, assim, da capacidade e dessa progressão que ele foi tendo em áreas até então não acometidas. As recomendações elas foram aumentando, a recomendação de vacina ela foi sendo aumentada aí nos últimos 15 anos de uma maneira até importante. Mas realmente assim, o que aconteceu com Minas, né, 2016, 2017, e a análise do vírus, a gente viu que é o mesmo vírus que circula na região amazônica, então ele desceu para aquela região, dali conseguiu ir mais rápido para Espírito Santo, Rio de Janeiro, depois por corredores ecológicos, chegar em São Paulo, numa área até então que não tinha recomendação de vacina, né, o vírus tem feito aí junto, né, não só o vírus, o ecossistema, junto com os macacos, algumas coisas que tem aparecido em alguns lugares do estado de São Paulo vírus que a gente não consegue traçar uma linha, isso agora, esse ano, da onde veio esse vírus. Então, assim, está se estudando um pouco mais esse conceito de corredor ecológico para ver como que o vírus está andando, viajando pelo país. Mas mesmo assim tem algumas coisas que não são explicadas, né? Então, assim, realmente eu acho que foi uma somatória de tudo que aconteceu aqui, né? E mais recentemente ainda a falta de conhecimento da vacina e o que a gente teve agora em janeiro de roubo de vacina e agora as pessoas não querendo se vacinar. Então, acho que tudo, né, acontecendo para que os casos em humanos, né, viessem a acontecer.
E por uma sorte até agora, né, sorte porque até agora não houve a reurbanização, né, que teria aí o mosquito Aedes no meio. Isso que eu gostaria até de fazer um parênteses e a gente explicar um pouco melhor o vírus, os seus transmissores, a diferença entre o vírus que circula nas áreas silvestres, o vírus que pode vir a ser transmitido nas regiões urbanas, quais são os vetores das regiões urbanas. Acho importante fazer esse esclarecimento novamente para a população. Né? Então, a febre amarela é causada por um vírus. Um vírus é o mesmo, né? Então é um vírus, um tipo de vírus só, tá? É diferente da dengue, por exemplo, que nós temos 4. Febre amarela é um vírus, tá? E a gente faz essa definição entre silvestre e urbana, tá? Dependendo do mosquito que carrega e contamina o animal ou o ser humano, né? Então, o que a gente tem desde 1932, né, é febre amarela silvestre, onde 2 mosquitos, o Haemococcus e o Sabetes, eles estão mais envolvidos em picar um reservatório, que geralmente são os macacos. E aí acaba fechando o ciclo silvestre. Se o ser humano entra nessa região não vacinada e o mosquito pica ele é um acidente ali ele ter se infectado. Tá? E aí está muito ligado ao que o Dr. Arthur falou há pouco, que é essa Sim, zona, né? Por exemplo, Mairiporã, que a gente foi visitar a região de Mairiporã, a gente não sabe o que é cidade e o que é mata. Você não tem definição do que realmente é zona urbana e o que é zona de mata, porque é muito intrínseco ali, onde teve uma maior quantidade de casos no estado de São Paulo. E o urbano seria o envolvimento do Aedes aegypti, tá? O mesmo transmissor aí da dengue, da zika, com o poder de fazer esse ciclo de homem para homem. Então, ele não teria mais animais sem seres humanos nisso. E aí o poder de causar infecções seria muito maior. Né? Hoje também se tem um pouquinho a discussão se um primo do Aedes não pode ter contribuído com alguns casos. É uma novidade também que não se sabia. Tá? E o que se tem também... Qual seria ele? É o Aedes albopictus, tá? É um primo do Aedes que circula em área circula urbana. mais na Ásia, que tem também, que causa mais doença lá. Que aqui tem, mas que até então a gente não tinha notícias dele transmitir dengue, nada, e que ele pode estar envolvido com o que está acontecendo nesse momento. Assim como em São Paulo se discute que o reflorestamento de algumas áreas que estavam desestruturadas também pode ter contribuído com que tenha criado-se corredores ecológicos até então, que o vírus conseguiria, os rios e esses desmatamentos conseguiriam barrar. Então, veja, é multifatorial e realmente ainda não tem a explicação total, mas cada ponto do que foi colocado contribui para o que está acontecendo hoje em relação à febre amarela. E até diante desse cenário de incertezas, de muitas dúvidas, o que dá para a gente imaginar para o próximo ano? Porque agora a gente entra numa temporada de queda natural, né? Mas vem aí de novo o próximo verão, vem aí toda a ameaça novamente. O que dá para imaginar? É possível pensar numa disseminação do vírus nas cidades, depois de 1942, ter de volta os vírus se proliferando em região urbana? Nós, como o Renato colocou, o que a gente tem visto dos ciclos que nos antecederam, né, nos surtos anteriores? Eram ciclos de 2 a 3 anos com uma intensidade baixa, né? Então, você tinha ocorrência de 100, 200 casos por ano, depois os casos sumiam, né? E aí ficavam 6, 7 anos sem ter. Realmente, com essa força de infecção, eu acho que é prematuro nós falarmos que já encerrou esse ciclo de 2, 3 anos, né? Porque nós começamos em 2015, final de 2014, então, teoricamente, em 2017, nós estaríamos encerrando. A gente viu que isso não aconteceu. A gente teve uma força de infecção muito grande em 2018 e entrando nessa área... essa força surpreendeu a todos vocês. Todo mundo, né? E nessa área, eu não posso dizer que a gente se surpreendeu, porque a gente sabia, né, pela questão de acompanhando como a gente estava, os corredores ecológicos, né, e sabendo como o vírus estava caminhando, que ele ia sim entrar na Mata Atlântica e que ele possivelmente chegaria em São Paulo, inclusive descendo para o litoral. Era essa a previsão. Por isso, São Paulo se anteveve e começou a fazer vacinação nessas áreas dos corredores ecológicos. Uma estratégia que funcionou muito bem,
em outra ocasião, né, em outros surtos, só vacinando basicamente a área rural, né, não entrando numa vacinação massiva na área urbana, e que essa estratégia não foi tão efetiva como se esperava que pudesse ser. Né? E o que aconteceu de errado? Por que não? Essa quantidade de pessoas, né? Entrou o vírus numa área que tem muita gente morando. Então, não foi suficiente só vacinar a área rural. Então, há necessidade de vacinar também agora a área urbana. Né? Então, e numa velocidade muito rápida. Né? Uma coisa que se poderia vacinar em uma área 5, 6 anos, agora a gente basicamente vai ter que vacinar todo mundo em um ano. Né? Então, o que mudou foi isso. Quer dizer, essa estratégia de vacinar corredores, né, ela foi muito eficiente em outra época, ela não é mais nesse momento. Porque nós estamos tendo a circulação do vírus numa área onde nós estamos falando de 30 milhões de pessoas morando. Né? Quando nós vimos os outros surtos, era uma área que tinha 2, 3 milhões de pessoas. Né? Então, você tinha uma facilidade de fazer a vacinação, um impacto muito mais rápido da ação de vacinação. E com uma população muito mais proativa de fazer a vacinação. Quando nós estamos falando de fazer vacinação em área urbana, né, com uma alta densidade populacional, nós estamos falando de vacinar basicamente a população adulta, né, que não foi vacinada. É uma população que desconhece a vacina, que tem medo de vacina, que não acredita na vacina, né, que acha que não precisa tomar a vacina e ainda se tem o medo do evento adverso, né, que foi, eu acho que o que mais teve a discussão de quando se coloca do risco-benefício, que o risco de ter um evento adverso é de 1 milhão, né, um caso, de 1 para 1 milhão, você, entre ter a vacina e você adoecer. Da doença é 1 para 40. Quer dizer, então, é muito diferente, o risco é muito maior. Mas parece que houve uma falha de comunicação aí, de informação à população, porque a gente viveu 2 momentos. No início do ano, um certo pânico, um pânico instalado entre as pessoas, né? A gente viu as cenas dos postos sendo invadidos, das pessoas em busca de vacina. E 2 meses depois a gente observa exatamente o contrário, que é os estados apelando à população para se dirigirem aos postos para serem imunizados. E eu, ao longo desses meses, eu ouvi muitas críticas em relação à conduta do governo federal de não ter transmitido a informação correta à população naquele momento, de ter permitido o pânico se instalar e hoje de não estar sendo capaz de chamar a população à vacinação. Queria ouvir a opinião de vocês todos, por favor, sobre o que a gente observou, especialmente nesses últimos meses no Brasil. Minha opinião é a seguinte, uma das pessoas que mais estuda, publica sobre febre amarela no Brasil é o Dr. Pedro Vasconcelos, lá do Evandro Chagas de Belém. Ele fala desde a década de 70 que a ameaça de urbanização da febre amarela era palpável. Ele já fala isso há 40 anos. As publicações da Organização Mundial da Saúde, as publicações do Centro de Controle de Doenças americano falam que a afirmação peremptória de que não há transmissão urbana da febre amarela é, no mínimo, temerária e seria inusitado se não houvesse. Então, desde o começo, eu ressalto que sempre se fala, não, os casos se restringem à área silvestre, não há risco para quem mora na cidade. Eu tenho o porteiro lá do prédio onde eu moro na Paulista. Ele é o porteiro de lá. E teve várias afirmações de autoridades, inclusive de Secretaria de Saúde de São Paulo, falando, não, quem trabalha na Avenida Paulista não precisa se vacinar, não tem necessidade. Ele falou assim, eu trabalho aqui, doutor, mas eu moro em Mariporã. Então, eu acho que não se corroborou a real gravidade do problema. Eu acho que o problema é da maior magnitude, é da maior relevância. Eu acho que vai ter um impacto, já teve quase 1.200 casos de febre amarela, um número que realmente é
extremamente preocupante. Eu acho que faltou informação à população. Houve muito terrorismo de início em relação a problemas com a vacina, grupos de Facebook anti-vacina com mais de 1,5 milhão de seguidores. Também teve um problema em relação agora à redução da vacina. Quer dizer, nós estamos num momento, na minha opinião, em que o mais importante de tudo é a transparência. Nós precisamos comunicar às pessoas, até para que elas nos dê a credibilidade que nós precisamos, que nós tenhamos consistência nas nossas informações. De repente não precisa fazer vacina e de repente vamos fazer vacina fracionada. Qual é a segurança que a pessoa tem com uma informação dessa? Não, vai vacinar só quem mora que chama de zona de risco. Para nós é um conceito, você vê o conceito do Serviço de Saúde Pública americano, europeu, que recomenda qualquer pessoa que venha para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que tome a vacina. Qualquer. Não quer saber se vai se hospedar na Paulista, Vila Mariana ou vai para Mairiporã. Enquanto nós somos reticentes em relação a isso. Quer dizer, nós somos diferentes deles. Eu acho que isso transmite uma insegurança à população que está refletindo nesse comportamento ciclotímico das pessoas em relação à febre amarela. Então, eu acho que sempre é um momento que nós temos que ressaltar que se nós não cuidarmos da nossa urbanização, esse é um problema que só vai se agravar com o tempo. O que era restrito, como a Carla falou, há algum tempo atrás, eu digo que é uma crônica de uma morte anunciada por causa dessa urbanização que nós temos, esse caos urbano. Na década de 70, menos de 20% da nossa população morava em metrópoles. Hoje é 90%. As pessoas se aglomerando. Nós vemos as favelas em São Paulo. Você circula na Radial Leste em São Paulo, agora virou uma favela. Isso tudo tem consequência. Isso tudo tem consequência. Que é o que a gente observa nesse momento. Nós estamos vendo. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão da falta como diz o doutor Arthur, uma falta de transparência e falta talvez de eficácia na transmissão das informações à população. Vocês, como representantes do Ministério, o que vocês têm a falar sobre isso? Evidentemente, eu não concordo em relação à falta de transparência, em relação à informação do cenário real do que está acontecendo. Desde o primeiro momento, há informes regulares do Ministério, sempre se reafirmou a importância do tema, a necessidade de mobilização. Agora, não tenho dúvida de que a comunicação, e aí não a informação, não omissão de informação, não se trata disso, mas a comunicação para esses momentos, a comunicação de risco, a comunicação que não é uma comunicação que venha só do poder público, né? Mas é uma comunicação que envolve tanto a mídia como envolve a academia. Essa comunicação, de fato, eu acredito que é um desafio. Veja bem, a gente viveu... Mas em tempos de grupos de WhatsApp? Ainda mais assim, quando a comunicação foge dos caminhos tradicionais que a gente estava habituado, né? Ela não corre só pelos meios oficiais. Então, isso eu acho que é um grande desafio. Porque, perceba, a gente viveu um momento em que, você mesma colocou aí, vamos passar de 1.200 casos, com uma população não vacinada muito grande, uma doença que é grave, né? Uma doença com um número de pessoas que adoecem, que vem
a falecer, é um número importante, é uma doença de uma letalidade alta, e que ainda assim, frente a um risco palpável desse, as pessoas, no menor momento de arrefecimento dessa transmissão, parece que não se mobilizam. Mas, evidentemente, é equivocado você jogar essa responsabilidade para a população. É a comunicação que deve ser ajustada. Essa questão mesmo da distinção silvestre e urbano é algo que eu acho que a gente precisa afinar. Talvez, inclusive, quando a gente reafirma muito, e não tenho dúvida que é uma transmissão ligada a um ciclo silvestre nos modos do que o professor falou. O que significa isso? Que o vírus está se mantendo em reservatórios animais na mata, né? E que há uma transmissão ligada a vetores silvestres. Agora, não significa esse silvestre que a pessoa tem que entrar no meio de uma floresta, numa grande floresta, para se expor ao risco. Né? Esse ambiente silvestre está muito mais próximo do que se imagina. Né? Então, talvez passar essa dimensão desse risco para a população, talvez seja ainda um grande desafio, né? Inclusive, o que é o silvestre? perguntando o que é essa aqui exposição? novamente para a gente só para isso. finalizar, a gente percebe no que a gente vem analisando dos dados que grandes áreas de preservação florestal, grandes áreas de mata, na verdade, embora ela mantenha o vírus circulando lá, elas servem como um fator de proteção para a transmissão humana. Isso por quê? Quanto maior uma área preservada, né, que ela não seja fragmentada em pequenos pedaços de mata, ela serve como fator de proteção. E não é difícil entender isso. Sim. Por quê? Porque o acesso das pessoas ao centro dessa mata, onde o vírus se mantém, é muito mais difícil do que num fragmento pequeno, em que a borda da mata ela está cercada por população, por uma comunidade, enfim. Então, isso acaba sendo até como um fator de proteção. Agora, transmitir essa dimensão, eu acho que é um desafio de comunicação mesmo. Agora, a Carla mesmo, como coordenadora do programa de imunizações, embora pareça que o programa da febre amarela seja mais agudo pela gravidade da doença e pelo a gente ter passado por um grande surto, com a experiência dela pode mostrar que não é essa questão da resistência às vacinas e da dificuldade de atingir a população não é um privilégio da vacina de febre amarela, né? É algo que ultrapassa um agravo específico. Eu gostaria só, tem espectador nosso que está pedindo para a gente voltar a explicar novamente a diferença entre o tipo urbano e o tipo silvestre. Eu acho importante, como você contou, para as pessoas entenderem que o silvestre está mais próximo da gente do que... Essas são definições, né, que, como eu falei, era uma doença do passado. Realmente, assim, até a parte clínica, nós já que estamos recebendo pacientes mesmos, né, a gente tem falado que a gente vai ter que reescrever o capítulo de febre amarela, porque até a apresentação clínica dela tem fatores ali que são diferentes do que estavam habituais. E a definição, né, tanto de caso suspeito, né, que se usava, que era uma definição muito específica, ou seja, era um paciente muito grave e a gente viu que, né, não é tão assim, né, e a transmissão também talvez tenha que ser redefinida. Hoje existe a silvestre, que são os dois mosquitos, né, a Haemococcus e Sabets envolvidos na transmissão, somente em macacos. Os macacos, um contaminando o outro, o mosquito fica contaminado, pica um outro macaco e aí se também, contamina. Acho que é importante sinalizar novamente para a população não matar o macaco. Não mata o macaco, o macaco não tem culpa nenhuma nisso, ele é né? tão vítima quanto a gente dessa doença. E a definição de urbana é do mosquito Aedes aegypti. Então, as definições estão dentro dos mosquitos e dentro de quem está envolvido, que a urbana seria pessoa a pessoa. Tá? Hoje a gente discute já de janeiro para cá, visto o que aconteceu no estado de São Paulo, se não existe uma categoria chamada rural, que ficaria mais fácil da gente entender. Isso não é oficial ainda, mas a gente pensa, o rural, tanto talvez de um mosquito a mais, talvez o Aedes albopictus, eles estão investigando, porque veio um mosquito positivo, quanto também para dar a dimensão de que não é aquela mata fechada, cheia de cipó, aquela coisa que você tem que entrar
que é o que se pensa quando se fala silvestre, né? Que é essa região mais rural mesmo, ali periurbana também, se fala esse nome, que às vezes é difícil definir, né? Onde acaba a cidade, onde começa a mata, e as regiões de plantação, chamada então mais rural. Talvez se discuta até isso para facilitar um pouco as pessoas entenderem, né? E os casos que tiveram até então, antes disso, eram os casos desse rural, não eram casos silvestres, onde a pessoa fica isolada dentro da mata. Então, mas a definição de silvestre urbana é essa, e quando a gente fala do silvestre, né, ajuda e atrapalha. Ajuda que a gente está dizendo, olha, ela não entrou dentro da cidade do com Aedes aegypti, mas atrapalha porque as pessoas acham que realmente só vai ter contato com o vírus se elas forem fazer uma expedição dentro da mata para visitar uma árvore, uma coisa assim, uma trilha. E não é isso a definição que a gente tem visto com febre amarela. Ela está muito mais perto do que a gente imagina. Eu acho importante a gente aproveitar essa conversa também para falar, tentar esclarecer ainda as dúvidas que permanecem em relação à vacina. Eu estou aqui recebendo perguntas. Tem um espectador, por exemplo, que falou que já tomou 2 vezes a vacina e na 3ª vez ele foi orientado que ele não precisava mais tomar, porque era uma vacina que valia para a vida toda, mas ele acha, ele não se convence de que as doses que ele tomou e mesmo a dose única não é suficiente para imunizá-lo para a vida toda. E também queria falar no ponto que o Dr. Arthur tocou da fragmentada também, da fracionada e que eu acho que assim, dúvida. este momento que nós estamos vivendo, eu acho que é um momento de como foi colocado, nós vamos ter que reescrever todos os conceitos e todas as formas de atuação para enfrentamento da febre amarela. Né? Eu acho que a primeira questão, né, quando a gente coloca o ponto da febre amarela silvestre, você vai procurar qualquer livro de epidemiologia, a gente chama o contato acidental, né? O homem que adentra a mata e ele foi picado acidentalmente. Ora, se eu moro dentro da mata, se eu trabalho dentro da mata, não é mais acidental, faz parte da minha modos de viver, né? Então, este conceito já está equivocado por si só. Quando a gente fala que a gente vacinava os corredores ecológicos e basicamente as pessoas que viviam na área rural, era no conceito que você não tinha mobilidade urbana que você tem hoje. Né? Hoje, você mora em Mariporã e trabalha na Avenida Paulista. Na década de 40, quem morava em Mariporã trabalhava em Mariporã, elas não saíam. Né? Hoje você tem uma velocidade de viagem, seja trabalho, negócio, turismo, que é muito diferente de 40 anos atrás. Então, toda essa lógica de pensar e de organizar o processo de vacinação e de enfrentamento da doença, ele vai ter que ser revisto. Até no início, quando eu comecei a minha fala, dizendo que nós chamávamos área com recomendação e área sem recomendação. Isso não está posto mais dentro da lógica dessa circulação, né? Porque, como o professor colocou, você mora em Mariporã, mas você vive na Avenida Paulista. Então, não dá mais para a gente separar essa área com recomendação e sem recomendação. Por isso, a decisão agora é de vacinar o Brasil inteiro. Né? Agora, isso vai ser gradativo vai até ser gradativo, o ano que vem, porque nós não temos vacina para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Nós temos um único laboratório produtor, basicamente no mundo, que é Biomanguinhos. Né? Tem mais 2 laboratórios privados, mas que eles não conseguem produzir nem 6 milhões de doses por ano. Biomanguinhos produz 50. Ontem foi solicitado que o Brasil produzisse mais para exportar, não foi isso? Está se buscando, né? Biomanguinhos está criando uma nova planta para atender tanto a demanda do Brasil como a demanda para exportação. Nós esperamos que a partir do 2º semestre realmente você tenha essa ampliação da produção. Mas ainda é uma expectativa. Essa planta não está pronta ainda e nós ainda trabalhamos numa média de recebimento de 4 milhões de doses. Se eu tenho em torno aí de 90 milhões de brasileiros para serem vacinados no curto prazo de tempo, né, não é possível porque nós não temos vacina para suficiente. E aí a gente entra na discussão do fracionamento. Né? Por que houve a necessidade do fracionamento? Por quê? Se eu não preciso vacinar essa grande quantidade de pessoas num curto prazo de tempo, porque elas eminentemente estão sob o risco de adoecer, de ter complicações e via óbito. Né? Eu não tenho vacina para todo mundo. Eu não posso mais fazer aquela vacinação gradativa, vacino hoje um grupo, amanhã outro e o outro daqui a 5 anos. Eu vou ter que vacinar nesses próximos um ano e meio, esses 90 milhões de brasileiros.
né? E que evidências vocês têm da eficácia da fracionada? Então, vamos primeiro falar da dose padrão, né? Nós, antigamente, não tínhamos a recomendação de fazer a vacinação de 10 em 10 anos. Por que isso? Porque você não tinha, naquele momento, estudos que comprovassem a eficácia da vacina, que ela tinha a imunidade para mais tempo que 10 anos. Então, como forma de precaução, se recomendava uma vacinação de 10 em 10 anos. Então, Belmanguinhos, como maior produtor de vacina, começou a estudar esses estudos para avaliar o que acontece com a população quando ela chega com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos. E se demonstrou que uma única dose era suficiente para proteger para toda a vida, né? Ainda tem um grupo de pessoas, principalmente as pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão com tratamento de câncer, parece que essas pessoas não vão responder da mesma forma a vida toda. Então, mesmo a dose única, que nós estamos falando que ela é para a vida toda, possivelmente vai haver a necessidade de repensar esse esquema vacinal. Então, eu acho que é essa a complexidade da febre amarela, né? Possivelmente, para uma grande maioria da população brasileira, nós vamos poder continuar com uma dose única. Mas para um grupo, crianças que foram vacinadas só com 9 meses, essa imunidade parece que ela não é para a vida toda. Então, nós vamos ter que repensar o calendário da criança. A população que tem a imunidade mais baixa, possivelmente nós vamos ter que repensar esse calendário. Mas, neste momento, que nós temos quase 100 milhões de brasileiros para ser vacinados e nós ainda temos a identificação que a maioria dos casos estão acontecendo em não vacinados, né? A grande maioria efetivamente aconteceu em pessoas não vacinadas. Então, como ação de saúde pública, nós temos que priorizar este grupo, vacinar essa população. Depois que essa população estiver devidamente vacinada, haverá necessidade de rever esse calendário para começar a olhar este pequeno grupo que possivelmente pode perder a imunidade a vida toda. Com certeza, esse calendário poderá ser revisto num segundo momento. Então, nós não temos verdades absolutas. Eu acho que é importante deixar claro, né? Numa questão de transparência e respeito à população, nós temos, sim, olhado o cenário do que nós estamos vivendo, o enfrentamento que nos espera nos próximos anos e nós temos que nos deparar com esse enfrentamento. Então, se eu não tenho vacina para todo mundo e uma vacina para a maioria das pessoas ela é suficiente, então nós temos que recomendar uma dose única. E se eu tenho hoje estudos que já demonstram que uma dose fracionada ela tem a mesma eficácia, ela a mesma proteção daquela vacina que é uma única dose, então neste momento que eu preciso vacinar o maior número de pessoas, podemos lançar mão dessa ferramenta. Porque os estudos demonstram isso. Agora, essa vacina vai durar para a vida toda? Nós não sabemos. Nós temos que continuar estudando isso. Os estudos hoje demonstram que ela tem uma proteção até 8 anos. Então, nós devemos continuar estudando para ver quem tomou a dose fracionada se vai precisar ter um reforço futuro. Né? Da mesma forma como nós estamos falando das crianças, da mesma forma como nós estamos falando das pessoas que têm imunidade baixa. Então, o importante é que os estudos continuem e que nós façamos produção de evidências para que tomada de decisão de qual é o calendário ideal nessa complexidade que nós estamos falando hoje da febre amarela no nosso país. Em relação ao fracionamento, há experiências em outros países, não é isso também? Mostrando a eficácia da dose fracionada em países que precisaram recorrer a essa estratégia. Foi. Nós primeiro tivemos os estudos, né, realizados por Belmanguinhos que demonstraram em estudo, né, em um estudo clínico, num pequeno grupo de pessoas, que ela tinha essa resposta. Né? Quando se teve um surto urbano, e aí de febre amarela urbana na África, em 2016, como não havia vacina para se vacinar todo aquele contingente de populacional que precisava, né? Eles estavam com mais de 1.000 casos na área urbana, acontecendo num período de 2 meses, e poderia virar um problema realmente mundial, né? Porque você poderia ter exportação dessa febre amarela para outros países. Então, a Organização Mundial da Saúde, a partir desses estudos de Belmanguinhos, tomou a decisão de usar o fracionamento na África, né? Foi usado na República do Congo. E 2 meses depois de utilizar essa estratégia, se interrompeu a transmissão urbana.
Então, nós tivemos um estudo clínico, né, feito num pequeno grupo de pessoas que demonstrou eficácia, e nós tivemos o estudo, a utilização dessa estratégia no mundo real, né? Então, você utilizou aquele estudo e se botou em prática numa campanha de vacinação e se demonstrou eficácia, né? E realmente interrompeu essa circulação do vírus na África. Agora, a pergunta que fica é essa vacina vai durar para toda a vida? Nós não sabemos. Até hoje sabemos que ela pode durar até 8 anos. Por isso a necessidade de continuar estudando para que nós possamos ter novas respostas no futuro. E até em relação à população que vem se vacinando com a dose fracionada, ela pode durar até 8 anos, mas essa população nesse momento ela deve fazer o quê? Ela recebeu a sua dose e aguarda no mínimo 2 anos seguintes para saber se existe uma nova orientação? Todo mundo que foi vacinado, ele recebeu uma etiqueta na sua caderneta de vacinação dizendo que ela recebeu a dose fracionada, né? Nós estamos utilizando o sistema nominal de registro do vacinado, onde o serviço vai poder identificar as pessoas que foram vacinadas com essa dose. Então, se houver a necessidade de no futuro fazer essa vacinação, o Ministério da Saúde chamará essa população para tomar uma segunda dose, havendo a necessidade. Não sei se é daqui a 2 anos, daqui a 8 anos, ou daqui a 10 anos, ou pode ser que não seja necessário em nenhum momento da vida, né? Então, o importante é que as pessoas guardem a sua caderneta de vacinação, né, para que no momento que tiver mais evidência da necessidade ou não de fazer essa nova dose, ela vai ser chamada. Mas o mais importante é nós falarmos do momento atual. A dose fracionada, ela protege para o momento atual, para não deixarmos que nós tenhamos uma reurbanização da febre amarela, para nós evitarmos os casos silvestres que estão acontecendo agora. Então, assim, por que eu vou ficar pensando daqui a 8 anos? Eu tenho que pensar no dia de agora, no dia de hoje, porque hoje, efetivamente, eu tenho um risco de ter contato com a febre amarela e morrer hoje. E essa dose fracionada, ela vai te proteger hoje. Então, eu acho que é isso que a gente tem que comunicar para a população. Nós temos, sim, a possibilidade de vacinar uma grande quantidade de pessoas, né, evitar a reurbanização e, efetivamente, proteger a população, né, e numa vacina que é segura. Né? Então, eu acho que é essa comunicação que a gente tem que fazer para a população. Como combater esse medo da população em relação à vacina? Você está enfatizando muito a segurança da vacina. Eu queria perguntar para vocês como convencer a população, a mesma população que procurou de forma desesperada no início do ano, como convencer essa mesma população da necessidade e da segurança da vacina que ela vai buscar no posto de saúde? Eu acho que primeira coisa, a comunicação transparente, como foi colocado, e aqui muito bem já explicado, assim, que o conhecimento está sendo construído, né? Então, porque fica parece para a população meio confuso, né? E a gente tem que também ter um certo cuidado na hora das entrevistas, né? Porque, mas mudou a recomendação, era 2 doses, agora é 1, aí agora é fracionada. São todas ações que estão sendo tomadas, né, com a tentativa de cobrir a maior parte das pessoas. A febre amarela pegou, né, saiu um pouco do livro, né, como a gente viu tanto na parte clínica, mas também da epidemiologia. As medidas estão sendo tomadas. E aí agora a gente precisa retomar essa conversa, e o que a gente tem visto mais de casos são homens da faixa etária entre 20 e 50 anos, que já normalmente relutam em fazer tudo, procurar médico, fazer exames periódicos e inclusive tomar vacina. Então, acho que é um desafio da parte realmente tanto de nós que estamos do outro lado, mas também da comunicação e dos municípios e das famílias de irem conversando e sanando as dúvidas, né, nas unidades básicas, para que assim que for procurar a vacina, faça a dose, porque a gente viu também nesse momento o erro de comunicação, inclusive de profissionais da área da saúde, que contraindicaram ou não vacinaram pessoas que tinham indicação. Então vamos repetir aqui de novo, quem deve tomar vacina, quem não pode tomar. Eu acho importante reforçar essa mensagem. A princípio, hoje o Brasil inteiro será vacinado, mas com muita calma, mas hoje quem está vivendo nessa área de risco deve se vacinar, hoje muito mais aqui intenso, Minas, Rio e São Paulo, tá? E é uma vacina então que
a princípio, todos devem fazer. A ideia acho que tem que ser essa, e aí depois a gente vê as contraindicações. Então, menores de 9 ou 6 meses, dependendo do momento que está vivendo, não. Gestantes, dependendo do momento, a princípio é não. Se tiver numa área de transmissão, como ocorreu em Mariporã, é sim. E idosos acima de 70 anos, esse foi um grande problema, assim, que não é que não pode tomar, mas tem que ser avaliado com muito critério e geralmente essa vacina será liberada. Se estiver havendo transmissão no local, ela também tomará a vacina, tá? E os imunodeprimidos, que também precisam ser avaliados caso a caso. Então, assim, as contraindicações, elas são muito menores e específicas do que as recomendações. Tá? Então, a gente teve, por exemplo, uma senhora lá no Emílio Ribas, com 67 anos, que teve febre amarela e que procurou e foi... Então, assim, e não tinha uma contraindicação formal e estava tendo transmissão na região de Atibaia. Então, veja, o que a gente precisa é ter cautela, ter calma. Se ficou na dúvida no posto de saúde da informação que foi passada, ou mesmo de outros profissionais, que médicos ligavam para a gente como especialistas perguntando, porque não sabiam às vezes dar a resposta, ficou com dúvida? Procura até um especialista nesse assunto, tá? Mas a princípio acho que a mensagem que tem que ficar é: hoje todos devem tomar a vacina, respeitando o calendário que está sendo posto, porque não há vacina para todos nesse momento, tá? Se vocês quiserem complementar com algum Eu queria que vocês explicassem os óbitos derivados das vacinas, que foram, na verdade, os causadores do grande medo, né, que tomou conta da população. Como é que eles podem ser explicados e o peso que eles têm em relação à segurança global? Silene, eu queria fazer também uma observação. Em primeiro lugar, eu sou absolutamente consciente, vamos dizer assim, de acordo com o fracionamento de dose, à medida em que nós sabemos da gravidade do problema, sabemos da extensão das pessoas que precisam tomar a vacina, então nós precisamos saber nosso estoque de vacina, nossa capacidade de proteção, porque se tivesse vacina integral para todo mundo, certamente todo mundo faria a vacina integral. A vacina fracionada, o artigo foi publicado recentemente, avaliada em Angola e no Congo, mostra eficácia em pessoas acima de 2 anos até 50 anos de idade. Crianças menores de 2 anos, se forem ser vacinadas, não devem receber a vacina fracionada, do meu ponto de vista. Assim como qualquer adulto acima de 60 anos de idade também não deveria receber a vacina fracionada. É uma questão de priorização. O grande contingente, como o Ralcion falou, de pessoas, adultos jovens, a vacina fracionada acho que pode ser feita sem nenhum problema. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é quanto à necessidade de 1 ou 2 doses. Eu faço muita analogia. Quais são as vacinas? A vacina de febre amarela é uma vacina da década de 30, quer dizer, tem 80 anos. É uma vacina que sempre se preconizou fazer 2 doses. Teve essa recomendação recente da Organização Mundial da Saúde para se fazer 1 dose que protegeria o resto da vida. Vamos fazer analogia. Quais são as outras doenças para quais existe uma vacina de vírus vivo atenuada? Sarampo, rubéola, cachumba, varicela, poliomielite. Nenhuma delas 1 dose protege para o resto da vida. Nenhuma. Nenhuma. A vacina de sarampo, por exemplo, que se preconizava somente 1 dose, fora do Brasil, 1 ano e 3 meses, no Brasil se preconizava 1 dose aos 8, 9 meses, depois o reforço falava que durava o resto da vida. Aconteceu, de fato, um monte de soldado americano lá no Iraque e no Irã, plenamente vacinado contra o sarampo, morreu de sarampo. Porque aí se viu, então, que precisa fazer uma 2ª dose de vacina de sarampo. Porque
uma dose sem conter, existe uma senescência do sistema imunológico, um decréscimo natural da imunidade com a idade. Então, essa discussão quanto a uma ou duas doses é uma discussão que tem que ser tida e se nós formos pensar por analogia, eu acho que os dados que nós temos hoje não vão me consubstanciar. Lógico que no momento atual nem é a discussão mais importante. Isso é uma discussão para o futuro. Agora, quanto você me falou, a segurança da vacina é uma das vacinas mais seguras que existe na prática médica. É uma vacina muito segura, com índices de reação. Você tem na primeira semana depois da sua administração, um percentual variável de 5%, 10% das pessoas pode ter um quadro febre, mal-estar geral, dores no corpo, que é autolimitado, dura 2, 3 dias, melhora sozinho ou com algum medicamento sintomático, base de dipirona, paracetamol, qualquer coisa dessa. Um percentual muito pequeno, você vai ver vários números, um para 500 mil, 700 mil, pode desenvolver formas graves de reação, a visceralização, o vírus atenuado por peculiaridades, provavelmente, da resposta imunológica da pessoa que recebeu a vacina, acaba tendo poder de causar uma doença em tudo semelhante à doença causada pelo vírus não vacinal. Mas é muito raro. Sem dúvida, como a Carla bem falou, não há dúvida quanto a expressivo eficácia da relação risco-benefício dessa vacina. Eu sempre falo para os meus pacientes, qual é o risco de tomar a vacina? Eu falo assim, o risco é de você não tomar. Esse é o risco que você está correndo. E tem, nessas ocasiões surgem os maiores absurdos. Eu vi outro dia, lá os funcionários do meu hospital, que teve um picareta, vamos dizer assim, que começou a fazer teste cutâneo nas pessoas para saber se ela tinha alergia a ovo para tomar a vacina. E é um teste que ele cobrava R$350. Essa pessoa, inclusive, foi denunciada ao CRM. O que eu digo a vocês é, a alergia a ovo até existe. Ninguém vai falar que não existe. Mas eu sempre falo, se você comeu bolo, você não tem alergia a ovo? Pode tomar vacina tranquilo. Aqui em São Paulo. Bolo está cheio de ovo. Então, As pessoas continuam aqui perguntando sobre os 10 anos e os 8 anos, na verdade. Vocês permanecem, né? Só destacar uma coisa, Silene, é que, primeiro, em relação a essa recomendação que o doutor coloca da dose fracionada, é justamente a recomendação adotada no uso da fracionada pelo Ministério da Saúde, né? Atendendo justamente ao que o estudo demonstra que existe eficácia. Né? Então, isso está sendo obedecido, Isso está sendo obedecido. E está se falando em 8 anos, porque é justamente o período, até então, de estudo, né? Que estudo vai prosseguir. Né? Então, não é que se concluiu que protege até 8 anos, se bateu o martelo nisso. Não é que o estudo alcançou até agora 8 anos avaliando esse grupo vacinado. Aí o estudo vai prosseguir para indicar se a persistência dessa imunidade ou não. Né? Mas alguns, como já foi colocado, alguns grupos nem entram nessa Nem discussão entraram. de 8 anos. Então, crianças não estão entrando, pessoas que fizeram quimioterapia ou que têm HIV também vão tomar dose integral, vamos dizer assim. Traduzir um pouco o que é imunodeprimido, é quem está com as defesas pessoas que imunológicas. que passaram por um câncer e fizeram quimioterapia e agora recuperaram, tá? O estudo Mas que foi passaram feito, por uma queda nas uma defesas. queda de imunidade ou que tem um problema Uhum. maior. O estudo não contemplou este tipo de esse grupo de pessoas. Então,
Veja, o que se propôs a fazer agora é fracionar para aquele grupo que havia sido acompanhado lá no Rio, né? E também usando um pouco do que aconteceu de experiência no Congo e em Angola, né? Que a princípio se resolveu e acabou-se com a transmissão urbana. Agora, realmente, a discussão depois, se vai ser 8, se vai ser 2, ou se... isso pode mudar, mas por enquanto, quem tomou a fracionada estava dentro do que estava lá, né? Dentro do tem que se sabe hoje. uma certa segurança para dizer, ok, e acho que isso vai ser discutido, assim como a dose integral. A integral estão perguntando aqui também, novamente, a pessoa tomou há mais de 18 anos, é importante salientar que ela vai... Neste momento, acho que a gente precisa deixar claro para a população isso. Essa é a recomendação hoje. Se você olhar os últimos 10 anos, o calendário nacional de vacinação, todo ano tem mudança, seja aumentando dose ou retirando dose. Como é que funciona isso? É fazendo os estudos, né? Monitorando como é que a vacina se comporta na hora que você utiliza. Uma coisa é você fazer um estudo clínico com 3 mil pessoas, com 30 mil pessoas, com 50 mil pessoas. Outra coisa é você vacinar 50 milhões de pessoas. Então, é nessa perspectiva que você vai poder fazer essa definição do que pode ou não pode, né? Então, esses grandes estudos ou essa utilização em massa é que define a necessidade de haver mais reforços ou mesmo de retirar, né? Então, eu acho que o calendário é dinâmico. Eu acho que é isso que precisa a gente deixar claro para a população. Se houver mais estudos ou houver uma mudança de comportamento da doença, nós começarmos a ver um monte de casos em pessoas vacinadas, como aconteceu o exemplo que o professor deu do sarampo nos militares. É óbvio que o Ministério vai rapidamente mudar. Hoje nós não estamos vendo isso. O cenário hoje da epidemiologia da doença são casos em não vacinados, né? E nós não temos uma persistência de casos em vacinados. Então, por isso a recomendação de uma dose. Se nós tivermos uma mudança de cenário epidemiológico ou os estudos nos mostrarem outro cenário, é óbvio que o calendário será mudado. Mas eu acho que assim, nós temos que pensar no dia de hoje. Eu queria deixar muito frisado isso. Hoje, a necessidade é de que todas as pessoas tenham uma única dose, seja fracionada ou seja integral. É isso que a gente precisa passar para a população, porque o risco de nós termos um novo surto o ano que vem é muito grande. E nós não podemos esperar voltar a ter circulação da doença para todo mundo correr para a fila e ficar dormindo 24 horas esperando uma vacina, né? A vacina está disponível nos postos de saúde. Então, por que a população deixar para esperar voltar a ter circulação do vírus e voltar a ter alta taxa de mortalidade se a vacina pode ser a maior forma de prevenção da doença? Olha, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu sei que é um assunto que a gente poderia falar por mais tempo aqui, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa. Queria agradecer novamente a todos a participação dos nossos espectadores. Uma boa tarde.